Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, quinto domingo do tempo comum do ano B, São Marcos, que é o Evangelho de São Marcos, ainda no primeiro capítulo, dos versículos 29 a 39. Jesus, logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. De madrugada, estando ainda escuro, Jesus levantou-se e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos e, quando o acharam, disseram: "Todos te procuram." Disse-lhes: "Vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí." E foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. É palavra da salvação. Meu querido irmão, querida irmã, continuamos a leitura de São Marcos, o evangelista deste ano litúrgico B. Recordemo-nos, nosso Senhor pregou o Evangelho, anunciou o reino, curou enfermos, tirou o demônio durante 3 anos. 3 anos o ministério do Senhor Jesus. Ao longo de 3 anos, também nós lemos todos os evangelhos, a partir de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então estamos nesta caminhada do ano B, lendo agora com atenção o Evangelho de São Marcos. 3 anos para a nossa leitura dos Evangelhos aos domingos, 3 anos o ministério de nosso Senhor. Continuamos aquilo que ouvimos a semana passada. Jesus, o exorcista, na sua cidade de Cafarnaum. Agora, Jesus, encontrando-se ainda em Cafarnaum, vai à casa de Simão Pedro. E lá, o episódio conhecido, cura a sogra de Pedro, a sogra de Simão, que estava com febre. Chamo a atenção, meu querido irmão e irmã. A febre, normalmente, não é algo que conduza à morte. A febre, o estado febril normal, é algo que indispõe a pessoa, não possibilita o trabalho, mas ao mesmo tempo não necessariamente conduz à morte. E Jesus se preocupa com a sogra de Pedro também nesta situação. É bonito pensarmos, e os santos padres já nos apontam neste sentido, Jesus se ocupa de nós, não só nas grandes dificuldades da vida, mas também naquelas pequenas experiências de dificuldade do nosso dia a dia. Jesus se preocupa conosco quando não podemos nos colocar a serviço dos irmãos. E por isso, o mesmo Jesus que agiu como exorcista domingo passado em Cafarnaum, na sinagoga, agora, na casa de Simão Pedro, age como médico, que levanta
aquela mulher que estava em estado febril. Pois bem, a levanta para quê? Para que ela possa servir. Também os santos padres nos alertavam. Lá no exorcismo, Jesus tira Satanás daquele homem, para que aquele homem seja libertado, e o foi. Aqui Jesus tira a febre, algo do próprio organismo, doença do corpo humano, tira a febre daquela senhora, sogra de Simão, para que ela possa servi-los. Servir a Jesus e aos demais apóstolos que começavam a caminhada com ele, com Jesus. Depois, então, no final da tarde, Jesus cura muitos doentes de diversas enfermidades e expulsa muitos demônios. E, de novo, Jesus não consentia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. Como domingo passado, Jesus ainda não pode se revelar. Então, os demônios que sabem quem é Jesus, repito, porque são puros espíritos, os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, querem atrapalhar, querem dividir, provocar a missão do Senhor, e o Senhor não permite que os demônios falem, não permite que os demônios se adiantem àquilo que, segundo São Marcos, Jesus vai revelar diante daqueles que o condenam à morte. E então o texto continua que Jesus, mesmo depois de um dia atarefado, levanta-se muito cedo, de madrugada, se retira para a oração. É mais uma vez, óbvio, Jesus modelo para nós. Eu pergunto para mim, para você, quanto tempo dedicamos à oração, que deve ser diária. Se Jesus, o Filho de Deus, sentia necessidade de um diálogo distante do barulho do mundo, um diálogo a sós com o Pai, quanto mais nós necessitamos. E então, depois de ser encontrado, Jesus novamente parte em missão e vai como pregador às sinagogas, anunciando o reino de Deus e expulsando os demônios. Meu querido irmão e irmã, tantas vezes nós, como a sogra de Pedro, estamos indispostos ao serviço por causa da febre do corpo, mas também aquela da alma. Peçamos ao Senhor que nos liberte também do nosso estado febril de pecado, para que dispostos possamos servir a Deus através dos irmãos. Invoquemos a bênção de Deus. Recordo que estamos vivendo a novena de nossa padroeira de nossa diocese, Nossa Senhora de Lourdes. Viva conosco, através do DATV, estes momentos de prece, de oração. Nossa Senhora, saúde dos enfermos, rogai por nós e protegei-nos. É a nossa prece. Nestes dias, suplicando a libertação da pandemia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.